Aqui tá chovendo muito, então eu não sei como que tá a internet, mas Deus queira que dê tudo certo até o fim da live. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, mamãe. Vamos começar que hoje tem convidado especial. Hoje vai ser bênção em nome de Jesus. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o jejum. Eu chamei a Amanda para conversar com a gente sobre a visão dela no jejum fisiológico, né? O bem que ele faz para o nosso corpo mesmo. Mas vocês sabem que o mais importante dessa live, claro, é eu falar sobre o benefício dele espiritual. Só que tem muita gente que tem muita dúvida, então por isso eu senti de chamar a Amanda. Ai, eu nunca fiz com fone. Assim tá bom. É porque eu acho que vai ser melhor de eu conversar com a Amanda com fone. É muito ruim porque eu não consigo me escutar direito pra falar também. Mas vamos, glória a Deus, Deus tá na frente. Enfim, o que eu tava falando pra vocês. Muita gente tem dúvida sobre o jejum porque tem medo de fazer o jejum espiritual por causa do corpo, né? Então, por isso que eu chamei a Amanda. E eu queria começar com vocês com a passagem de Mateus. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou começar, porque depois com o bate-papo eu acho que vai estender um pouquinho a live. Então, eu quero falar para vocês sobre a minha visão, sobre tudo que eu vou falar hoje sobre o jejum, o que eu faço, o que Deus falou comigo, como eu faço e o que eu posso falar para vocês, passar para vocês baseado no que eu já fiz e no que eu vivo. Então, eu vou começar a passagem com vocês, que fala uma conversa de Jesus, né, com os discípulos, que ele fala com os discípulos quando jejuarem, porque na verdade o jejum, ele não é um mandamento, não é pecado quem não faz jejum. Quem não faz jejum espiritual não está em pecado, mas a passagem de hoje a gente vai ver que Jesus espera que nós, como cristãos, que a gente faça o jejum. E fica em Mateus, capítulo 6, versículo 16. Jesus diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma noite aqui na Tua presença. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez ter o privilégio de levar a Tua palavra tão longe. Eu te agradeço, Senhor, pela rede social, que ela nos aproxima. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua bondade. Eu te agradeço por Tu ter deixado essa palavra viva em nossos corações. Eu te agradeço por Tu depositar confiança em nós, mesmo quando a gente falha,
mesmo quando nós nos sentimos pequenos, ainda assim, Tu confia em nós para que a gente leve a Tua palavra. Então eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, aqui presente. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que deixou de fazer qualquer coisa que fosse, que programou essa noite para estar aqui na Tua presença. Senhor, eu creio de todo o meu coração que nenhum encontro é coincidência. Eu creio de todo o meu coração que Tu efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E eu te agradeço, Senhor, por Tu ter colocado em nossos corações o desejo de estar aqui nessa noite, presente, Pai, para ouvir a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço, Pai, que Tu venha com o Teu Espírito Santo nessa noite. Que Tu envolva, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo seja presente aqui, que as pessoas possam sentir através dessa tela o Teu poder agindo no coração delas. Eu te peço, Pai, que Tu venha com clareza, que Tu venha revelar, Senhor, mistérios no nosso coração nessa noite. Eu te peço, Senhor, que Tu acampe os Teus anjos nas nossas casas, nos nossos lares. Pai, que todo espírito de sono, que todo espírito de confusão, que todo espírito de contenda, Pai, que ele caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, eu tiro todo espírito de distração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que Tu não permita que nada venha nos distrair nessa noite. Eu peço, Pai, que Tu me use nessa noite para que eu seja uma voz, Senhor, mas que eu fale somente as palavras que vêm do Teu coração nessa noite. Pai, que eu possa passar essa informação de maneira clara, Pai, e para que entre de forma suave no coração de cada pessoa que está aqui. Eu peço, Pai, que Tu se revele a elas, Pai, a partir de hoje, de uma forma que Tu nunca se revelou antes. Que Tu venha, Pai, que Tu envolva cada pessoa que está aqui com o Teu amor, com o Teu toque, com o Teu carinho. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por preparar esse encontro. Desde já eu te peço pela vida da Amanda, que já vai participar aqui com a gente. Eu te peço, Pai, que Tu abençoe a casa dela, que Tu abençoe, Senhor, os passos que ela der, que Tu abençoe, Pai, a profissão dela. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo traga clareza também nas palavras dela, Senhor, para esse encontro. Assim como eu peço, Senhor, que Tu me encha de unção nessa noite, Pai, para falar da Tua palavra. Eu te peço, Pai, pela vida dela também. Em nome de Jesus, Senhor, esse encontro é para Ti, Pai. Tu és o convidado principal dessa noite. E eu te peço, vem se fazer presente aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre o jejum espiritual e eu acho extremamente necessário falar sobre isso. Eu acho que é um assunto um pouco polêmico, é um assunto que causa muita dúvida e por muito tempo eu tive dúvida e eu confesso que às vezes eu ainda tenho dúvida, né? Como a maioria de vocês sabem, eu também tô começando há pouco tempo e eu tenho estudado muito sobre cada assunto que eu venho trazer aqui para vocês. E como eu falei, né, tudo que eu vou falar aqui para vocês são as minhas experiências, é o que Deus falou comigo. Mas a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês e que eu sempre tive essa dúvida, né, no começo quando eu jejuava, eu não queria contar para ninguém. Quando eu não tava comendo alguma coisa, principalmente doce, né, que foi a primeira coisa que eu jejuei na minha vida. E quando alguém me oferecia, eu não queria dizer que eu tava jejuando por causa dessa palavra, né? O seu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então eu pensava assim, então eu não posso contar pra ninguém que eu tô jejuando. E na verdade não. Essa palavra fala sobre
os hipócritas, que eles jejuavam e eles aparentavam que estavam jejuando para se mostrarem melhor que os outros, para aparecerem com uma aparência, né? Para aparecerem como, ai, olha, eu estou jejuando, ai, nossa, eu estou fazendo isso enquanto vocês não fazem. Então, o que a palavra fala, né? Eles já receberam a sua recompensa. E o que eu aprendi estudando sobre o jejum, né, durante todo esse tempo, é que se não pudesse contar para ninguém que a gente jejua, e Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto, e por 40 dias ele estava sozinho no deserto, como a gente sabe que ele jejuou? Se a gente sabe que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias, é porque ele contou. E porque ele contou, nos inspira a jejuar também. E cada vez que a gente conta que a gente está jejuando, a gente inspira outras pessoas a jejuarem. Então, o que a palavra quer dizer é que Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, é isso. Cada vez que a gente abre a nossa intimidade para alguém, de que sim, a gente jejua frequentemente, de que sim, isso é uma disciplina da nossa vida, a gente inspira outras pessoas a tomarem posse dessa disciplina também, dessa disciplina espiritual que é o jejum. E muita gente não sabe sobre o jejum e muita gente tem dúvida sobre o jejum, e eu muitos e muitos anos eu tive muita dúvida sobre o jejum porque simplesmente ele não era falado, porque era como um segredo. A pessoa jejua em segredo, não pode contar como faz, não pode contar como tá agindo, não pode contar as experiências que tá tendo, tudo foi muito segredo. Então, o que as pessoas pensam? Jejum é sofrer. E jejum não é sofrer. Jejum, ele é para enfraquecer a nossa carne e para fortificar o nosso espírito. Deus nunca vai deixar uma palavra pra gente que nos cause sofrimento. A palavra de Deus vem e o jejum vem para que a gente não se torne escravos das nossas vontades. E o jejum associado à oração, ele tem muito poder. Hoje a gente vai ver com a nutricionista que o jejum em si, ele tem muito poder, ele tem muitos benefícios para o corpo, mas o jejum espiritual, que a palavra diz, porque Deus não estava preocupado, posso dizer assim, se emagreceu, se não ia. Tudo que ele está falando aqui é sobre fortalecimento espiritual. E claro, tudo que Deus nos manda fazer é infinitamente melhor do que a gente pensa. Então, tudo que Deus nos manda fazer, sim, tem benefício para todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai ver, né, que o jejum em si, ele faz muito bem para o corpo. Cada vez mais os médicos e cientistas têm visto como o jejum faz bem para o corpo, coisa que a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. Coisas que já estava escrito, que já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Hoje os médicos vêm e falam, ai que bom, Deus já falava isso lá atrás. E muitos, existiram muitos estudos para os médicos hoje chegarem e falar, ah não, o jejum é bom. E Deus já falava lá atrás que o jejum era bom. Então, o jejum, ele tem muito poder, tem muitos benefícios para o corpo, mas o jejum associado com a oração, ele tem muito poder espiritual. O jejum e a oração juntos, eles têm um poder sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer. E então ele foi tentado. E quando Jesus foi tentado no deserto, sim, ele estava jejuando. Mas o que eu entendi é que Jesus não foi tentado porque ele estava jejuando. Jesus jejuou porque ele sabia que seria tentado.
E o jejum, ele nos sensibiliza e ele nos fortifica contra as tentações do diabo. E todos nós, a gente recebe banquete todos os dias. Esteja jejuando ou não esteja jejuando, todos os dias o diabo vem nos tentar com alguma coisa. Todos os dias ele vem com um banquete novo para a nossa vida. E a diferença é que quando a gente jejua, a gente mata a nossa carne, a gente mata as nossas vontades e a gente fica forte no espírito. E quando a gente está forte no espírito, a gente tende a recusar os banquetes do inimigo. Quando a gente está forte no espírito, quando a gente está em jejum e oração, a gente tende a ouvir a voz do Espírito Santo e a recusar as armadilhas do inimigo, a recusar os banquetes do inimigo, porque Satanás, ele tá aqui todo dia nos rondando, todo dia nos rondando. E quando a gente fica sensível, a gente fica ligado na voz de Deus e a gente não dá vez para os dardos inflamados do inimigo. E eu só vou fazer uma introdução bem rápida, que logo eu preciso chamar a Amanda. E eu queria falar para vocês que o jejum e a oração, ele vem para aumentar a nossa fé. Em Mateus 17 conta a história de um menino que estava sofrendo muitos anos e Jesus já tinha dado poder para os discípulos para curar, para expulsar demônios. E o menino, os discípulos tentaram e não conseguiram curar esse menino. E o pai do menino vem até Jesus e pede para Jesus curar o filho dele. Jesus cura e depois os discípulos perguntam por que a gente não conseguiu. E Jesus responde: por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Aí ele fala que se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles seriam capazes de mover montanhas. E no final ele termina: mas essa espécie só sai com jejum e oração. E o que eu entendo? Que Jesus quer dizer que a nossa incredulidade, ela só sai com jejum e oração. Que à medida que quanto mais a gente está em jejum e oração, mais a nossa incredulidade vai embora, mais a nossa fé aumenta e mais as coisas que estão nos atormentando, elas saem da nossa vida. Porque tem áreas da nossa vida que elas não se resolvem, porque elas são espirituais e a gente quer resolver de maneira carnal. E coisas espirituais a gente resolve de maneira espiritual. E o que Jesus fala? Essa espécie só sai com jejum e oração. Quanto mais a gente entra em jejum e oração, mais a gente aumenta a nossa fé. Porque o jejum e a oração vem a gente baseado em assim: Deus, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer esse jejum. Mas porque eu confio que em Ti eu sou capaz, a minha fé aumenta. E quanto mais a minha fé aumenta, mais não tem vez para incredulidade. Mais a incredulidade vai embora e assim as coisas ruins são expulsas da nossa vida. Assim as coisas vão embora da nossa vida, porque muitas coisas que atormentam a nossa vida vêm por causa da incredulidade. E jejuar e orar aumenta a nossa fé. E eu entendo que tem áreas na nossa vida que pra gente romper, a gente precisa dar um passo de fé. Só que eu preciso deixar muito claro de que Deus não muda com o nosso jejum. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem muda com o jejum somos nós. Deus vai continuar o mesmo. As vontades dele continuam as mesmas. Mas quando a gente jejua, quem muda somos nós. E até fala em Eclesiastes, né, se a gente fizer um voto, a gente cumprir, para que a gente não peque pela boca. Eclesiastes 5, eu vou falar de forma bem resumida. Então, cada vez que a gente fizer um voto com Deus, que a gente fizer um jejum com Deus, a gente precisa cumprir. Não permita que a sua boca te faça pecar, seja em palavras, seja em atitude, seja em comida.
quando a gente fizer um voto com Deus, a gente precisa cumprir o voto que a gente fez. E eu também queria falar pra vocês que não é porque a gente jejua que a gente vai receber qualquer coisa de Deus. Pode acontecer? Sim. Deus pode nos dar recompensa, pode nos dar resposta de alguma oração quando a gente faz o jejum? Sim, Ele pode, mas Ele também pode não dar. E não é por isso que Ele vai ser mais Deus ou menos Deus. Não é por isso que a gente deve continuar jejuando ou parando de jejuar. Deus continua sendo Deus. A gente não jejua porque nós precisamos merecer algo. A gente jejua por quem Ele é. A gente jejua porque nós precisamos mudar e não Deus. A gente jejua porque nós precisamos chegar mais perto de Deus, mais perto da vontade dEle, mais perto das vontades dEle. E aí por isso a gente jejua, porque nós precisamos ser transformados e não Deus. O fato de Deus agir no nosso favor não muda quem Ele é. E não está relacionado ao que a gente pode fazer, não é porque a gente jejuou mais ou menos. O fato de Deus agir em nosso favor é porque Ele é um Deus que nos ama. E Ele faz isso por nós, independente do que a gente faz. E a Bíblia não fala nenhum jeito certo ou jeito errado de fazer jejum. O que a Bíblia dá exemplo é de alguns homens e mulheres que jejuaram. E o que a Bíblia nos fala é que Jesus falou, quando jejuares. Então, quando Jesus fala, quando jejuares, é porque Ele espera que nós vamos jejuar. Ele não deixou como um mandamento, mas Ele deixou como uma dica para quando a gente jejuar. Então, porque Ele diz, não, porque vocês vão jejuar, então quando vocês jejuarem, façam dessa forma. E existem várias formas de jejum, existem vários tipos de jejum. E agora eu vou chamar a Amanda pra gente começar a conversar sobre o jejum e falar de forma física e de forma espiritual sobre o jejum. Eu não sei como convida alguém a convidar para participar. Minha primeira live em dupla. Estou nervosa. Enquanto ela não entra, eu queria tirar também outra dúvida de vocês. Que eu tinha e que eu falava e que eu aprendi que não é o jeito certo. Será que foi o convite para ela? Oi. 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 Oi, Oi, obrigada. Tá. Eu só vou concluir aqui o que eu ia falar antes de tu entrar. Eu queria tirar a dúvida das pessoas que falam sobre o jejum de celular, o jejum de televisão, o jejum de série. Jejum é abstinência, é se abster de comida. Qualquer outra coisa que a gente tire da nossa rotina é um voto com Deus, é um propósito com o Senhor. Jejum é relacionado à comida e as outras coisas é um propósito. Então vamos começar a falar sobre o jejum. Eu convidei a Amanda é nutricionista, e eu pedi para ela explicar um pouquinho pra gente sobre os benefícios que o jejum causa no nosso corpo. Se tu quiser se apresentar, Amanda, e falar um pouquinho. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Acho que é muito uma bênção estar aqui nesse momento e poder dividir um pouco com isso. Acho que eu aprendo sempre contigo, né? Então agora é hora de eu compartilhar um pouquinho também com vocês aqui. Então estou muito feliz de estar aqui hoje, te agradeço de novo. A gente já conversou bastante hoje durante o dia, né? Para proporcionar um momento bem especial para vocês aqui.
Então, para quem não me conhece, eu sou Amanda, nutricionista já há uns 5 anos, né? Então, eu adoro esse tema, é um tema que eu acho que funciona muito bem, né? Em consultório, funciona muito bem na vida e eu vejo que na prática ele é muito legal, né? Essa questão do jejum espiritual, para mim, eu consegui aprender um pouco aqui, mas eu já tinha lido um pouco também. Mas para mim é tudo muito novo, assim, né? É o que eu tava pensando aqui. Tipo, a gente tinha muito esse negócio de jejum espiritual, né? Eu sou eu era, né? Eu tô agora me convertendo um pouco. Mas eu era bem da católica, assim, então a gente tinha muito aquela coisa de jejum, sexta-feira santa, e a gente entendia que era pecado comer, né? Carne vermelha, enfim. Só que, na verdade, se a gente for estudar bem e entender agora, a gente vê que não faz muito sentido isso, né? Que a gente tem um propósito, a gente tem que ter um propósito ali, né, em jejuar. Não é simplesmente pecado comer carne vermelha num certo dia. Sei. Sim, Então, eu fiquei pensando nisso, assim, né, que a gente tem algumas dúvidas e é bom a gente sempre tirar. sim. Mas então, sobre o jejum, né? Então, o jejum, ele é todo momento em que o jejum realmente, assim, quando a gente fala na nutrição, a gente tem vários tipos, né? Vários protocolos, enfim. Mas o jejum é aquele tempo em que você fica sem ingerir nutrientes, sem ingerir nenhum alimento com caloria ou com nutrientes, assim, né? Então, tipo, no jejum, geralmente a gente consome líquidos, né? Então, água ou algum líquido que não tenha nada de caloria. A gente aceita o café sem açúcar, o chá. Então, são alguns líquidos que podem ser consumidos, né? Mas, claro, pensando em alguma estratégia nutricional. Quando a gente fala em fazer jejum espiritual, geralmente as pessoas ficam somente na água, né? Dependendo qual for Quando, o jejum quando, delas. quando eu faço só na água, né? Mas como a Bíblia não dá nenhuma ordem de como é jejum, existem pessoas que fazem o jejum água e café e ficam 12, 16, 24 horas ou 2, 3 dias. A Bíblia deixa muito livre para as pessoas fazerem o jejum o período que elas se sentirem à vontade ou que o Espírito Santo tocar no coração para fazer, né? Eu fico somente na água mesmo, mas eu sei que existem gente que fica com café também. Sim, até porque, como a gente falou, tem jejum que é de apenas, né, algum alimento, alguma coisa, Uhum. então a gente pode ver a diferença. Mas então é isso, o jejum é aquele momento em que você fica sem se alimentar. A gente, naturalmente, já faz um jejum, né, forçado, toda noite quando a gente dorme. Então, Uhum. toda noite que a gente dorme, a gente faz esse jejum de 8 horas, dependendo cada pessoa, a última refeição até a próxima refeição. Então, o jejum, ele, como tu falou ali, na Bíblia tem muito tempo atrás, ele realmente, vamos olhar agora na visão da humanidade, né, da construção. Então, tipo, antigamente não tinha essa quantidade de alimentos que a gente tem fácil acesso hoje, né? Então, antigamente, o homem tinha que caçar o alimento e nem sempre estava fácil acesso. Nem sempre ele conseguiria pegar um animal, conseguiria achar as frutas, enfim. Então, assim, o nosso corpo, Deus é perfeito, né? É Mas o incrível. nosso corpo, ele fez preparado para que a gente pudesse ficar um período em jejum, para que a gente ficasse em jejum. Então, Uhum. assim, o jejum ele vem estudado também como cura de algumas doenças, né? Tem estudos que mostram que pessoas tiveram grandes evoluções, grandes benefícios em tratamento de câncer, em tratamento de várias doenças, principalmente as doenças que estão ligadas à insulina, né? Então, diabetes, ovário policístico. Então, o jejum, ele faz a diferença em várias situações, assim. Então, é muito natural, eu vejo o jejum, que as pessoas às vezes acham que agora tá na moda fazer jejum, né? Eu digo relacionado à nutrição mesmo, né? O jejum Mas intermitente, né? mas no caso, jejum intermitente. Mas no caso, isso sempre foi o natural, sempre foi o certo, né? Então, assim, a gente
foi feito para isso. O nosso corpo, é que eu não vou me aprofundar aqui, porque nem tem como, né, o tempo. Mas, tipo assim, se a gente for estudar realmente como funciona o nosso corpo durante o jejum, de 24 horas, a gente usa um tipo de. A gente usa o nosso estoque de glicose, né, que a gente tem no nosso corpo. Depois É, de 24 horas. pode falar. Eu queria que tu falasse sobre o jejum de 24 horas, o Tá. benefício que faz para o corpo, né, quando a gente fica 24 horas na água, porque esse eu tenho feito semanalmente, né, esse jejum, e na verdade é Deus que sustenta. Claro, eu te trouxe aqui para ter uma visão da nutrição, porque eu não falei com ninguém, eu orei e Deus colocou no meu coração e eu fiz de 24 horas e fico na água. Mas eu quero saber os benefícios para o corpo quando a gente faz um jejum de 24 horas. Sim, o jejum, dependendo quanto tempo tu for fazer, se você é uma pessoa saudável, ok, mas dependendo das pessoas, é bom que antes de ter essa atitude, vá acompanhar com um profissional, né? Porque dependendo da pessoa, no teu caso, tu é saudável, mas tem gente que tem diabetes, tem gente. Então, tipo, é Uhum. interessante que a gente faça um acompanhamento com algum profissional para ele te orientar melhor, né? Até mesmo, eu vou começar um jejum. O que que eu preciso comer antes? O que que eu começo? Eu até posso dar uma dica aqui para vocês depois. Mas assim, é muito interessante porque assim, o nosso corpo, nas primeiras 24 horas, 12 horas é tranquilo a gente ficar, né? O nosso corpo aguenta tranquilo. Então, assim, nas primeiras 24 horas, a gente usa o nosso estoque de glicose, né? Que é a glicose que dá energia pra gente. Então, a gente usa esse estoque de glicose. Nas 48 horas, né? Depois, na segunda fase, que se for ficar 2 dias, então ele já vai usar um outro. Como acabou aquele, ele faz ele usa o nosso corpo, ele usa, tipo, né, ali a gente vai usar a massa muscular, no caso, né? Eu vou falar bem leigo, assim, bem resumido, tá, gente? Uhum. Ele usa a massa muscular para para virar glicose. Então a gente chama de gliconeogênese, que é quando o nosso corpo mesmo produz a glicose. E depois ele vai usar o quê? No terceiro dia, ele já começa a usar um outro obstáculo, porque daí ele pensa: não, eu não posso ficar utilizando a massa muscular dele dessa forma. Opa, ele não vai me dar mais comida, então eu preciso arranjar outra forma. E aí é onde a gente usa os triglicerídeos, que são a gordura que a gente já tem estocada no nosso corpo. Então, daí ele Uhum. começa a usar aquela gordura como fonte de energia. Então, assim, E aí isso, ali, em nenhum momento, faz mal para a saúde, né? Em nenhum não, momento. não, em nenhum momento faz mal para a saúde. O jejum, a gente pensa assim, é o que eu falei, tá? Não faz mal para a saúde, mas tem Sim, eu entendo. casos, Sim. isso, tem casos separados. Mas a gente pensando numa pessoa saudável, uma pessoa. E assim, gente, é muito importante o antes, o que você vai comer antes e o que você come Sim, depois do eu jejum. tava num jejum, eu até falei contigo pra gente falar sobre o jejum de Daniel, né? Eu fiz duas, eu não sei como é que fala, tipo, eu fiz uma semana, daí eu dei uma pausa e fiz outra semana, eu fiz duas, esqueci a palavra, do jejum de Daniel de 7 dias. E o jejum de Daniel, a gente se alimenta só de frutas e legumes, e nada industrializado, nenhum açúcar, nada de origem animal, nada. Acabando o jejum, eu, né, teoricamente, assim, volta a comer coisa leve. Eu fui e enfiei o pé na jaca, porque qual o pensamento que eu tive? Um pensamento carnal. Agora que eu tô comendo, vou comer tudo que eu quero. Aí eu fui e comi queijo e comi coisa gordurosa. Eu passei tão mal, tão mal, tão mal. Minha barriga doía, assim. Eu fazia, ai meu Deus. E vomitei de madrugada, de tão mal que eu passei, porque eu voltei a comer tudo de forma exagerada e de uma vez só, né? E eu ainda falei pro Bruno que o meu corpo, Deus é tão bom que ele nunca nos manda fazer uma coisa que nos faça mal. E como me fez bem o jejum de Daniel. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei, nossa, não pode comer nada, meu Deus, como que eu não vou comer pão? Como que eu não vou comer ovo? Como que eu não... E depois eu fui fazendo, e aquilo foi fazendo tão bem pra mim, eu fui me sentindo tão bem, que agora, até fora do jejum de Daniel, é o que eu prefiro comer, assim, é o que o meu corpo aceita melhor, né? É o que realmente faz bem, o que Deus nos manda fazer é sempre o que faz bem para o nosso corpo, né? Quem nos criou foi Ele, então Ele sabe o que faz bem para o nosso corpo. Mas volta a Sim, falar, né, sobre o antes e o depois do... ele nos criou e criou os alimentos, né?
que seriam É, saudáveis para a gente. Ou seja, o ideal seria que a gente comesse só fruta, legumes, carnes, eu ovos, bem só da esses fé. alimentos naturais. Então, tipo, é lógico, tipo, é uma coisa que a gente vai se sentir bem, é porque a gente foi feito para comer que esses alimentos, não esses industrializados, todas essas porcariadas que a indústria faz, entendeu? Então, tipo, Uhum. por isso que se sente bem e por isso que não faz mal. Jamais vai fazer mal comer coisas que são limpas, saudáveis, né? Então tem na estratégia nutricional a gente usa muito isso, aquela alimentação limpa. Comer alimentos de verdade que a gente fala, Verdade. aqueles É. alimentos que são tirados da natureza, que são tipo assim, que tu não precisa desembalar e sim descascar, né? A gente fala Sim. bastante isso. Porque esses são os alimentos saudáveis. E assim, quando tu vai fazer um jejum assim de muito tempo, ou mesmo que seja de tempo curto, é interessante que tu comece ele, porque assim, a gente sente fome, né? O sentir fome é um aviso do nosso corpo que a gente precisa de nutrientes, que a gente tá, vamos supor que um carro está sem gasolina. Então a gente precisa de nutrientes. Então ele avisa, ele sinaliza que a gente está com fome. Então assim, a gente precisa se alimentar de nutrientes. Então assim, de nutrientes, de comida saudável. Então assim, antes de começar o jejum, se alimente da melhor forma possível. Faça uma refeição completa com carboidrato, com proteína, com gordura boa, com fibra. Faça uma refeição completa para o seu corpo estar estocado, estar pronto para aquele momento em jejum. E claro, quando você encerrar, é aquela coisa que tu acabou de me falar aqui, que eu não precisei falar. Tu falou a tua própria experiência. Se chegar lá e comer, óbvio que vai sentir desconforto, vai se sentir mal, porque o teu corpo ele não vai entender. Até porque, gente, o jejum, ele é um momento de limpeza do nosso corpo. O nosso corpo ele Sim. precisa do jejum para fazer uma limpeza. Então, assim, aquela pessoa que tem aquele costume de ficar beliscando o tempo inteiro, ela não deixa fazer a limpeza do corpo, a reconstrução das células, né? Dar aquele tempo para cada órgão fazer a sua limpeza. Então, assim, o nosso rim, ele precisa desse filtro também. Então, assim, aquela pessoa que fica comendo o tempo inteiro, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que tu tá limpando o teu quarto e tá toda a vida o teu filho jogando coisa no chão, jogando coisa no chão, jogando nunca vai ficar limpo. É igual ao nosso corpo. Se a gente toda a vida tá enfiando comida, ele nunca vai conseguir fazer a limpeza. Então, assim, o jejum, ele é importante também para isso, para limpar o nosso corpo, para a gente ser mais saudável, né? Então, É, assim, quando a gente associa, né, daí no espiritual, que a gente associa com a oração, a gente, enquanto vai limpando o corpo, a gente vai limpando o espírito, ficando sensível à voz do espírito, e é onde Deus tem, o Espírito Santo, ele vê uma casa limpa para ele fazer morada, né? Quanto a gente fica isso. sensível, porque a gente não tá dando voz para nossa vontade carnal, porque muitas vezes a gente sente vontade de comer, né? Também não é nem fome. E isso é o E jejum. E o jejum é importante para isso também. A gente gosta de trabalhar o jejum no consultório realmente para isso, porque é um momento em que a pessoa. Desculpa, desculpa. Então, é um momento em. Voltei? voltou. Então, a gente gosta também de trabalhar o jejum, porque em questão comportamental também. Porque assim, é um momento em que fica tu e o teu corpo. Então, assim, tu não vai precisar se preocupar. O que que eu vou almoçar? O que que eu vou comer agora? O que que eu vou comer de lanche? Eu tô aqui, mas eu tenho que comprar não sei o que para eu comer. Não. É um momento em que tu consegue olhar para ti e eu vejo e eu consigo comparar isso com o espiritual. É um momento que tu consegue parar de pensar em comer e dar atenção específica para aquilo que tu quer. Se Sim, concentrar naquilo que tu quer, é isso. E é né? o que é a dica que eu entendo do jejum, né? O tempo que tu perderia comendo, preparando a comida, que tu estaria se estressando, pensando no que eu vou comer. Tu sabe que tu entregou aquele momento para Deus. Tu sabe que tu fez esse propósito com ele e que agora tu precisa que ele esteja sensível à tua voz. Então, é a hora que tu começa a matar a tua fome buscando a Deus. É a hora que tu Isso, ora e todo jejum ele precisa ter um propósito, né? Então, cada vez que a gente faz jejum, por exemplo, é hora do almoço, então eu vou tirar o almoço. Nessa hora do almoço que eu estaria comendo,
eu tô orando, eu tô conversando com Deus, eu tô entregando os meus pedidos, a minha aflição, o meu propósito do jejum para Ele. Eu tô buscando Ele na palavra. Então, a gente consegue tirar o foco da comida e se envolver no espiritual. E assim a gente fica mais sensível à voz dele cada vez que a gente não dá voz para a nossa vontade carnal. Eu acho que a gente fica sensível para ele, fica sensível a escutar o nosso corpo. Escutar, né? Tipo, porque a gente vai conseguir realmente entender quando a gente está com fome, quando a gente não tá, quando é vontade de alguma coisa ou não. Então, assim, a gente vai estar mais sensível para tudo. A gente vai conseguir dar atenção aos sinais do nosso corpo, aos sinais, assim, espiritual, fisiológico, a gente vai estar mais sensível e vai estar mais aberto para receber, Uhum. né? Esses sinais, assim. Porque às vezes a gente passa e a gente passa o dia, vai fazendo, a gente come sem perceber, e a gente É, não consegue perceber essas coisas, né? é isso que eu também queria deixar claro sobre o jejum espiritual. Por exemplo, claro, eu eu sei que pode, né? Mas talvez eu acho que não é indicação quem nunca fez um jejum começar direto um de 24 horas. Eu, quando comecei, eu tirei primeiro o café da manhã. Eu acho que a gente sempre tem que oferecer para Deus o nosso melhor. E eu gosto de acordar e tomar café da manhã. Então, eu comecei tirando o café da manhã e almoçava. Só que eu também preciso deixar claro que fazer o jejum do café da manhã espiritual não é acordar às 11h30 da manhã e almoçar. Então, é tu acordar no teu horário habitual, tu realmente pular a Isso. refeição, não tirar o café da manhã, fazer a oração, ter o tempo com Deus. E aí, então, depois vem para o almoço, porque tem gente que acha, vou jejuar o café da manhã. Mas então tá, vou acordar meio-dia. Não, então daí tá fazendo jejum intermitente. Tá fazendo Uhum. qualquer outro jejum, não tá? Aí não é o jejum espiritual, porque o jejum espiritual a gente precisa estar em oração, né? E eu, eu acredito que seja bom começar esses pequenos períodos primeiro, né? Quem vai começar a jejuar agora, né? Ou tira o café da manhã, ou eu também teve períodos, e às vezes tem períodos, principalmente em dia de live, sexta-feira é sempre o dia que eu faço o jejum, seja de 12 horas, 16, 24, mas dia de live geralmente é dia que eu tomo o café da manhã e depois eu como só depois da live, daí eu faço de 12 horas o jejum, mas eu comecei tirando só o café da manhã, né, que para mim foi para começar a se acostumar. E realmente as pessoas precisam entender que o jejum espiritual precisa estar em oração, não é simplesmente não comer. Porque, por exemplo, vou tirar o almoço. Eu não almocei porque eu tava na correria. Mas se tu não orou, se não teve oração, é dieta, né? Todo e qualquer jejum É. sem oração é uma dieta. É É um... igual, é igual a gente, né? Em questão jejum intermitente. O pessoal gosta muito de utilizar as horas de sono para contar. Mas assim, né, conforme tu tá falando, não faz sentido a pessoa querer jejuar e utilizar, tipo, eu vou jejuar 12 horas e vou fazer jejum de 12 horas. Passa 8 horas dormindo, é igual tu falou, acordar É, meio-dia. Gente, né? Então não faz sentido num jejum espiritual. Num jejum, se tu tá pensando só em calorias ou benefício pro teu corpo, ok, né? Pode sim, ser, é. mas e assim, o que tu estava falando ali, né, de começar aos poucos, acho que é fundamental. Da mesma forma que é importante a pessoa ter um acompanhamento profissional, quem não está acostumado, quem tem alguma situação específica, é legal tu ir aumentando aos poucos, sabe? Até para te aprender a Uhum, lidar com aquilo. Porque, assim, realmente causa um desconforto, vai causar um estresse, vai causar talvez sim, uma dor de cabeça. Porque, gente, a dor de cabeça é uma sinalização de fome ou sede, tá? Então, assim, sim, muitas vezes essa dor de cabeça que tu sente durante o jejum é falta de água. Então, assim, é importantíssimo que durante o jejum a gente consuma bastante água, porque o nosso sim, corpo ele precisa, né? Então, assim, então é legal que comece aos poucos mesmo, tirando, como tu fez, tirando um café da manhã, depois, né? Pode, no próximo etapa, pode tirar o café da manhã e o almoço. Depois já é, consegue ir avançando aos poucos, assim. É bem interessante que seja dessa forma. E
pensam e façam da forma que eu falei. A última refeição faz bem rica em nutrientes, assim, para que o teu estoque esteja cheio, para que o teu tanque esteja cheio de gasolina, para teu carro conseguir andar. E a água também não, muita água, se hidratem muito, que isso vai amenizar os sintomas de estresse, de dor de cabeça, e a água dá uma ajudada na fome também, porque a gente com o estômago cheio de água vai diminuir um pouco a fome. Sim, eu fico só na água e tomo água, água, água. Mas o que eu tenho percebido é que, assim, depois que passa das 16 horas, acho assim, 18 horas, já não sente mais tanta fome. Eu não sei. E ainda que quando eu tô em jejum, eu treino normalmente, eu faço as atividades que eu tenho para fazer normalmente, né? E eu busco não ficar como os hipócritas, né? Não, meu Deus, eu não posso fazer isso porque eu tô jejuando. Não, a minha vida continua agindo normalmente, né? Claro que dentro de casa, quando eu tô jejuando, principalmente assim com o Bruno, né? Quando eu faço um jejum de Daniel mais longo. E ele vem comer umas coisinhas na minha frente, eu falo pra ele assim, olha, sei não, vigia, porque às vezes o Satanás tá te usando aí pra me tentar, eu falo pra ele. Quando ele começa a comer umas coisas gostosas na minha frente, quando eu tô no jejum de Daniel. Mas eu busco agir normalmente, né? E eu acho interessante também. Vou continuar, depois eu falo isso. Pode falar. Que, né, quem vai começar também, de repente, vai fazer o primeiro jejum. Também existem os jejuns da gente tirar uma comida favorita, né? Tudo que eu falo que é pra gente entregar o melhor para Deus. Tem gente que fala assim: "Ah, eu não consigo viver sem café". Então, tira isso, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus mostrar que sim, tu consegue viver sem café. Tem gente que fala, ai, não, eu não consigo ficar sem comer doce nenhum dia. E eu sou uma que Deus se revelou muito para mim, porque eu não ficava sem comer doce nenhum dia da minha vida e eu achava que não era possível. E eu fiquei 40 dias sem nenhum tipo de açúcar. E no final dos 40 dias, o Bruno ainda falou para mim assim: Mô, não sei o que está acontecendo, porque tu ficou tão amorosa nesses 40 dias. E, e é só Deus? Imagina eu sem açúcar, se eu passasse pela TPM sem açúcar, eu ficava muito, muito, muito estressada. E é realmente só a graça de Deus sobre o nosso jejum, principalmente, né, mulher e eu, sem o doce, foi só a graça de Deus os 40 dias sem açúcar e ainda recebeu um elogio do meu marido falando que eu tava mais doce do que quando eu comia, né? Então a gente vê como Deus age na nossa vida mesmo através do jejum. E eu acho que também dá essa dica, né, para as pessoas tirarem de repente uma refeição, começa tirando uma comida favorita, depois tira uma refeição, depois a gente aumenta o. Eu já fiz também, né? O meu primeiro jejum, assim, espiritual foi recente, assim, eu fiz do café, que eu gosto muito de café, né? E daí eu fiquei um mês sem tomar café. E aí foi interessante, eu vou mudar um pouco de assunto. Foi interessante que no começo da tua live tu falou sobre essa questão de não contar para as pessoas, né? E daí eu pensava assim, cara, como que eu não vou contar? Eu vou para casa da minha sogra, eles sabem que eu sou a louca do café, eu vou dizer o quê? Ah, É, então, não gosto mais. Não, eu tinha que contar, ai, não, é porque eu vou ficar um tempo sem, eu vou ficar um mês sem. Aí falava assim, mas foi muito esclarecedor para mim, porque realmente eu me perguntava, e tem porque gente que quando. fala, né, que vou ficar um tempo sem. Porque é espiritual. Nossa! E até assusta, né, quem não conhece. E aí a pessoa vai dizer, ah, tu não vai conseguir. Mas Uhum. assim, né? Quando tu tá naquele propósito, quando tu sabe que tu tem, que tu confia nele, que tu tá com ele, que tu tá fazendo por ele, não tem como, se torna fácil. Eu achei que seria muito difícil, pra mim foi, nossa, muito mais tranquilo e leve do que eu imaginei. Agora, o meu próximo vai ter que ser do açúcar também, porque por mais que eu sou nutricionista, também no Ponto. momento tá sendo o meu ponto fraco, assim. Mas eu Eu falo tento que assim, controlar a quantidade, mas eu falo que eu nunca fiz dieta na minha vida. Assim, se, né?
Se eu consultar, e aí a dieta, eu nunca fiz dieta na minha vida, eu não sei fazer dieta, eu não faço dieta, porque em dieta eu só penso assim, ai, também só um pouquinho, não, não vai fazer mal. Ah, também só um pedacinho. Ah, não, hoje pode. Eu nunca fiz dieta na minha vida e eu não sei fazer dieta na minha vida. Mas quando eu fiz jejum e eu coloquei o açúcar e que eu consegui, eu vi assim, meu Deus, eu consigo ficar sem comer doce? Porque eu comecei, acho que foi com uma semana. E eu fiquei, meu Deus, eu consigo ficar sem comer doce uma semana? E eu vi que aquilo ali não sou eu. É Deus agindo em mim, porque eu, Daniela, jamais eu ia conseguir ficar sem comer doce uma semana. E com dieta, muito, muito difícil. Esse ano, no dia do meu, eu tinha feito o propósito que seria até o dia do meu aniversário, dia 9. E eu fiz a comemoração no dia 7. E eu não comi nenhum doce no meu aniversário. Nada. Então, aquilo há um tempo atrás seria impossível. Como que eu iria num aniversário? Como que eu iria num aniversário infantil sem comer nada? E eu vi a graça de Deus agindo sobre mim e eu vendo assim que, cara, é só um doce. Eu quero algo a mais, eu quero o céu, eu quero escutar a voz de Deus, eu quero ficar sensível ao Espírito Santo. Eu não quero alimentar minha carne, por mais que sim, é muito bom, mas não, a minha carne pode ficar em segundo plano, porque o que eu quero é ouvir a voz de Deus, né? Ainda É isso. É assim, o foi teu num período que desejo, o Bruno falava, o teu o Bruno amor, falava assim, né? Deus vai te abençoar. E eu falava, vai. A gente foi para Gramado e eu em jejum de doce. Só falava, não, eu tô nas mãos de Deus. Deus tá vendo. Deus tá vendo em secreto. Eu falava assim. E é isso, É, Deus. mas assim, quando é, é o agir dele na tua vida e o teu amor por ele. Porque assim, tu foi, tu resistiu às tuas vontades, os teus desejos, só que assim, o teu amor é muito maior do que a tua vontade, aquele desejo momentâneo. Então tu vê que não vale a pena naquele momento. Porque assim, a comida é um desejo momentâneo. É uma coisa que passou daqui, não é? Tu não sente mais nada, é só enquanto tá na tua boca, né? Então, assim, muitas vezes a gente come ali, a gente vai comendo, e a gente nem aproveita aquele momento. Então, assim, é muito lindo de ver também, né? A gente vê que Deus nos deixa forte pra gente conseguir jejuar, pra gente conseguir, mas eu acho que a gente prova o nosso amor e confiança nele. Porque a gente O entende que, poder tipo, dele, o isso, poder porque dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, essa é a verdade. porque assim, a gente supera aquele nosso desejo momentâneo. É tão grande que a gente nem sente aquele desejo que a gente sempre sentia. Acho que Voltou? travou. Voltou. E eu acho que consegui se entender ou travou. O final travou. Então, o amor, né, que tu sente por ele é tão grande que tu nem sente talvez vontade. Tu olha para aquilo e pensa, não, isso não é nada, né? Do lado do que eu vou do que eu vou sentir, do meu propósito para isso, né? Eu quero estar perto dele, que tipo, o que tu sente é muito mais valioso do que comer um doce. É isso, é isso. Quando a gente entra num jejum, a gente tá com fome de Deus. Essa É, é a verdade, né? Quando a gente entra nesse propósito, a gente tá com fome de Deus. Quando quem me conhece aqui mais tempo sabe que quando eu saio do Instagram é porque o Instagram tem tirado o tempo da minha vida que eu estaria com Deus. Então eu faço esse propósito, né? Quando a gente tira Instagram, série, qualquer outra coisa, é um propósito com Deus. Jejum é comida. E quando eu faço isso, eu vejo também que eu sou totalmente viciada em Instagram, em ficar rodando. E quando eu dedico isso ao Senhor, eu digo, Deus, eu todo o tempo que eu estaria ali olhando o Instagram, que não me acrescenta em nada, eu quero te conhecer mais. E ele se revela. Não tem como, não existe ele não se revelar, não existe ele não corresponder o nosso voto com ele.
Deus sempre corresponde ao nosso voto com Ele. Deus sempre entrega mais do que a gente pode esperar, né? A gente às vezes faz um voto esperando uma resposta, que como eu falei, Ele pode dar ou não a resposta, mas Ele sempre age muito além do que a gente espera. Às vezes a gente pode fazer um propósito esperando uma resposta e ele não responde naquilo, mas ele responde em outra área que lá na frente a gente vê como valeu a pena a gente ter confiado no Senhor. Porque cada vez que a gente faz um jejum é a gente confiando que Ele vai nos sustentar, porque a gente, por nossa vontade própria, é muito fácil falhar. Mas quando a gente deposita toda a nossa esperança no Senhor, a gente vê que Ele nos dá força, né? O poder dele realmente se aperfeiçoa. E a gente vê como Ele foi bondoso na hora que Ele nos criou, em realmente preparar o nosso corpo para o que Ele nos fala para fazer, né? No que Ele espera que nós façamos. Porque, como eu falei, Ele não deixou isso como uma obrigação, mas Ele deixou isso esperando que a gente jejuasse. Então, Ele fez o nosso corpo para isso, para que a gente jejue e para que a gente fique ainda melhor, né? No livro de Daniel fala que Daniel ficou 10 dias se alimentando somente de fruta e legume e ele falou com o rei, eu não conheço a passagem direito, assim, eu vou dar uma breve resumida, de que como estaria a aparência deles com os que estariam comendo do banquete do rei. E 10 dias depois o rei viu que a aparência deles se alimentando só de frutas e legumes estava muito melhor do que dos que se alimentavam do banquete do rei. Então, o que eu entendo? Às vezes as pessoas querem se alimentar do banquete do mundo e não vê que o que deixa a gente muito mais bonita é quando a gente se alimenta do banquete que Deus deixou pra gente, que é a palavra, né? Quanto mais a gente se alimenta dessa palavra, mais bonito a gente fica, mais atraente a gente fica, mais reluzente a gente fica. Não tem como as pessoas não verem que a gente está conectado com Deus quando a gente se alimenta da palavra dele. Isso. E falando espiritualmente e também para o nosso corpo. Um corpo que é saudável, um corpo que se alimenta disso. Então você vai estar, né, bonito de todas as formas, se alimentando dessa forma. Então, assim, é muito. Assim, quem ama, né? Quem se ama cuida de si. Então, você tem que cuidar espiritualmente, cuidar do seu corpo, que Deus te deu, tipo, tão perfeito, tão que funciona de uma forma tão linda, né? É o que eu falo, tipo, o jejum, tudo tem. Ah, faltou ali. O teu corpo produz sozinho para que tu consiga fazer essa. Tudo tem um funcionamento. Então, assim, ele pensou em tudo, em cada detalhe. Então, assim, se a gente realmente se alimentasse só daquilo que ele nos ofereceu, alimentos mesmo, a gente também seria mais saudável, a gente não teria tanta gente com doenças, Ansiedade, né? depressão. Ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, enfim, várias doenças que vêm em questão da alimentação. Então, hoje, a gente tem um banquete muito grande além do banquete de Deus, né? Então, é onde as pessoas também estão se perdendo em questão à saúde, né? Sim. Vamos lançar o desafio. Eu tinha falado com a Amanda, Vamos. a gente lançar o desafio para quem nunca jejuou, para quem já jejuou, para quem não está jejuando, para quem conhece o jejum, para quem quer um desafio, porque eu sei que os meus seguidores gostam de desafio e eles fazem. Eu até tinha falado com a Amanda que eu ia falar para a gente fazer um desafio de 7 dias sem açúcar. Mas eu sei que para algumas pessoas, 7 dias sem açúcar talvez não seja o melhor delas. Então, talvez o melhor de alguma pessoa que está aqui é o café. Talvez o melhor de uma pessoa que está aqui seja tirar o café da manhã. Talvez o melhor de alguém que está aqui seja fazer de 12 horas, tomar o café da manhã e depois jantar. Então, eu queria que cada um escolhesse qual é o seu melhor. O base, assim, o que eu vou lançar é 7 dias sem açúcar. E assim, qualquer tipo de açúcar, porque hoje em dia tem os fit, né? Então, assim, tem o bombom sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Não.
Sem doce. É sem doce, é sem nada, nada que te dê prazer, porque quando eu tiro o açúcar, existem sem as coisas sem açúcar, né? Mas assim, aquilo ali vai enganar a minha carne. Aquilo ali vai preencher o meu desejo. Então é realmente sem o doce, sem o que te remeta ao doce, sem o que tire a vontade de realmente matar o desejo da carne. Então, tirar o açúcar mesmo, tirar tudo que te dá prazer no doce, no açúcar, tirar o que te dá prazer. Então, seriam 7 dias sem açúcar. Mas, para quem o açúcar passa ileso, aí eu colocaria tirar o café, porque eu acho que para quem o açúcar passa ileso não passa o café, né? Então, é porque eu não gosto de café. Então, assim, se alguém faz um desafio 7 dias sem café, para mim não faz diferença. Eu não tomo café e eu não gosto. Então, não tem como eu falar assim, sem açúcar, porque pode ter gente que não gosta de açúcar. Então, seria 7 dias sem açúcar. Mas se para ti isso não vai fazer diferença, então seria 7 dias sem café. Se o açúcar e o café não vai fazer diferença, seria 3 dias sem café da manhã. Vamos fazer essa? Aí eu queria que vocês colocassem aqui. Qual que vocês vão escolher? Se vocês vão nos 7 dias sem açúcar, se vocês vão nos 7 dias sem café, ou se vocês vão em 3 dias pulando o café da manhã. Mas assim, é sábado, domingo e segunda. Sábado e domingo, se vai acordar meio-dia, então não conta. O meu eu vou fazer do açúcar, porque os do café eu já fiz e agora eu já sei que eu conseguiria. Então eu quero do açúcar para me desafiar mais. Então Para mim vamos. realmente vai Mas ser difícil. 7 dias sem açúcar, tá indo todo mundo. Mas assim, gente, não pode esquecer de oração. Todos os dias desses 7 dias, vocês precisam orar, vocês precisam ter um propósito para isso. Vocês precisam ouvir a voz de Deus e matar a carne de vocês. E às vezes a carne é um vício, às vezes a carne é um problema, às vezes é um desemprego, às vezes é por um casamento que está chegando, às vezes é por uma coisa boa que está chegando também, não necessariamente as coisas ruins. Eu jejuo toda sexta pela live. É uma coisa boa, eu jejuo como forma de Deus, age em mim. Eu quero matar a minha carne, eu não quero que seja a Daniela agindo. Então, jejuar porque vai casar, porque eu quero casar, porque eu quero jejuar pela família. Deus, eu quero que tu venha na minha família, eu quero que o Espírito Santo invada a minha casa, então o propósito do meu jejum vai ser pela minha família, o propósito do meu jejum vai ser pelos meus filhos, se eles estão rebeldes ou se eles estão distantes, não, eu vou jejuar pelos meus filhos. Então, sempre tem que ter a oração. Até porque a gente está vendo que sem oração o jejum é infinitamente mais difícil. Então, a gente precisa orar diariamente em cima desse propósito que cada um vai jejuar, cada um vai colocar nas suas orações. O que quer que Deus se revele? Para mim, o maior propósito é para que Deus se revele na nossa vida. Mas ainda assim a gente pode fazer pedidos para o Senhor. E ainda assim eu creio que Ele é um Deus que faz e que realiza, e que Ele faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa, do que a gente sonha, do que a gente imagina. Então eu quero lançar esse desafio, nós vamos lançar esse desafio. E semana que vem, daí eu quero os testemunhos desses 7 dias sem açúcar, como que vai ser, quem vai ficar sem café, tirar o café também, vamos ver como vai ser, e quem vai fazer algum outro jejum, seja o de café da manhã, ou talvez o de café da manhã não faça diferença, quer tirar o almoço, ou quem sabe fazer de 12 horas, toma o café da manhã e depois janta. Eu só queria incentivá-los a fazer um jejum, a dar esse passo de fé, a romper. Porque às vezes existem alguma área da tua vida que não está rompendo por incredulidade, por falta de fé. E eu sei
que o jejum, ele faz aumentar a nossa fé. E aumentando a nossa fé, muitas das coisas que a gente está com escamas nos olhos e que a gente não vê uma forma de resolver, Deus vem, ele retira as escamas dos olhos e nos torna mais sensível para resolver as coisas ao nosso redor. Então é isso, o desafio está lançado. Então acho que é isso, Amanda. Mais Foi alguma bom. dica? Ah, não, tu falou, né, da dica do antes do jejum comer coisas leves e depois também, né? Fazer uma refeição completa, né? Ter carboidrato, proteína, gordura e comer se sentir satisfeito, né? Comer uma quantidade, não comer tipo pouquinho porque tá de dieta. Não, tu vai fazer um jejum que tu vai ficar com uma quantidade de horas, né? Então se alimenta, se sinta satisfeito. Depois, quando terminar, a alimentação saudável, né? Principalmente essa primeira alimentação para não dar o baque no corpo, né? Ah, sabe o que que eu tenho que falar também? Esse período de 7 dias que a gente vai estar jejuando, muito cuidado com o que a gente vê na TV, muito cuidado com o que escuta, muito cuidado com ambientes que frequenta, muito cuidado com palavras que saem da boca, muito cuidado com coisas que escuta. A gente vai estar sensível ao Espírito Santo. Então, cuidado com o tipo de coisas que os teus olhos veem, sabe? Cuidado com os teus vícios. Se afasta de tudo quanto é vício, se afasta de tudo que pode te tirar do caminho do Senhor, porque nós vamos estar sensível. O jejum espiritual, ele nos deixa sensível, então a gente precisa tomar cuidado com o que vê e com o que ouve, com lugares que frequenta, com o que a gente dá abertura, porque a gente vai conseguir discernir muitas coisas nesse período de 7 dias. E é isso. O Bruno, ele quer entrar no jejum de Daniel, mas ele precisa. Ó, ele quer saber, Amanda, o que que ele falou aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente? Ó, a gente entendeu, mas agora. Eu sempre achava que arroz era carne, que o arroz. Proteína que vem da terra, o Bruno quer saber. É porque ele quer entrar no jejum de Daniel, mas ele não come O muitas. arroz, o Ele. arroz é carboidrato. O arroz é carboidrato. Proteína da terra é cogumelo, né? Isso. As leguminosas, né? Ervilha, feijão, é, grão de bico, esses também são ricos em proteínas, a gente pode estar usando. Ontem eu comi um hambúrguer de grão de bico, ele gostou. Daí ele falou: vou entrar no jejum de Daniel, porque eu vou conseguir comer Esses, isso. não- eu passo por essa mesma dificuldade aqui com o meu atleta. Pensa, ele não come nada de legumes também, esses atletas. Agora eu já comecei na suplementação, né? Porque eu já não vi que não tem mais jeito. Não, mas Mas tem. Deus realiza. tem, Tem, mas calma, tem. eu vou aos pouquinhos. Ele não comia batata doce, agora já tá comendo. Aos pouquinhos eu É, vou fazendo. o Bruno, nossa, ele não comia nada, gente. Nada, nada, nada. Agora ele come, ele não comia peixe, agora ele ama salmão. E ele já tá com desejo de comer, né? Porque tudo é isso que a gente falou, né? As pessoas precisam saber do nosso jejum, isso influencia. O Bruno viu eu fazendo o jejum de Daniel e cada vez que ele via meu prato, ele falava: eu acho que eu vou conseguir. É porque cogumelo ele não come, mas ainda, né? Aí eu falava: vai, moto, vai conseguir, claro que vai. Mas é aquela coisa, né? O exemplo e com quem tu anda contamina, tanto pro bem quanto pro mal, né? É Então, isso. assim, ele te vê que tá dando certo, vê que tu tá indo no caminho certo. Aquilo chama a atenção da pessoa e faz É, com que ela se contagie também e queira, né? É ó, igual Amanda, criança. a Jana perguntou quem tem anemia, qual é a dica. Mas eu acho que nada Ó, melhor do que as quem folhas verdes, né? Isso, é. E quem tem anemia é importante a gente consumir sempre, por exemplo, assim, ó, porque assim, ó, as fontes, né, as folhas verdes que são ricas em ferro, o feijão, a gente é um tipo de ferro que a gente precisa da vitamina C para absorver, é diferente do ferro da carne. O ferro da carne já está pronto, a gente já absorve, ok.
mas o das folhas escuras, né, os verdes mais escuros e o feijão, leguminosas, é importante sempre consumir uma vitamina C junto, ou seja, uma laranja, um suco de limão ou uma fruta mais ácida. Então, sempre colocar junto para ter a absorção completa do ferro. Ah, bom saber. Então tá, acho que é isso. Tem mais Tá alguma bom? pergunta, gente? Se não, Qualquer vamos coisa também, finalizar. se vir alguma dúvida, pode me É, chamar lá no Instagram, a gente aí, conversa também e eu ajudo vocês. isso. Daí, ó, se tiverem dúvida em jejum, se vocês quiserem fazer o jejum de Daniel, que é um jejum sem, sem origem animal de nada, sem industrializado, sem açúcar, aí vocês podem tirar dúvida com a Amanda também, chama ela lá. Se tiver dúvida sobre como iniciar o jejum de 12 horas, de 24 horas, de 48, vocês podem tirar dúvida com ela que ela vai estar disponível para vocês. No Instagram Isso, dela tem muita dica também, tem desafios, né? Agora tá fazendo esse permita-se que é de comer comida de verdade, né? isso é. Então, tem muito desafio legal que ela faz no Instagram dela também. E tudo de É, forma bem. pode ir lá que eu ajudo vocês, tá? Pode me Tá. mandar o direct que eu mando. Eu vou fazer uma oração pra gente finalizar, tá bom? Tu Tá fica bom, aí pra fazer uma oração. tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse encontro. Muito obrigada, Pai, por mais uma live que a Tua voz veio sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir e entender a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas vezes que Tu nos confia que nós vamos cumprir os mandamentos que Tu nos deixou. Obrigada, Pai. Eu te agradeço pela vida da Amanda e pelo coração dela disponível em estar aqui tirando dúvida, em nos auxiliando, Pai, a levar adiante o que Tu espera de nós. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que tirou um tempo para estar aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pelos corações dispostos a te sentir. E desde já, Pai, eu entrego todos os nossos jejuns a Ti. Eu entrego o jejum de cada pessoa que decidiu tomar, ter esse desafio contigo, Pai. Eu te peço que durante esse período de 7 dias, Tu se revele, Senhor. Que Tu venha com a Tua voz suave no coração de cada pessoa, Pai. Que Tu aceite, Senhor, os propósitos de cada um. Que Tu possa trazer respostas, Senhor, a corações aflitos nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos o que nós temos de melhor, Pai, nessa noite. Muito obrigada pela tua revelação, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor com as nossas vidas, Pai. Nós queremos cada vez mais estar sensíveis à tua voz, então eu te peço, Pai, vem falar aos nossos corações durante toda essa semana, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a noite de cada pessoa que está aqui. Eu te peço que tu dê uma boa noite de sono, Senhor. Que tu dê sonhos, Pai, proféticos. Que tu se revele, Pai, desde já, em sonhos, Pai, a cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Boa Amém. noite. O jejum começa a Boa partir da meia-noite, tá? Vai até daí, meia-noite da próxima sexta-feira. Então, começa no sábado. A partir da meia-noite, o jejum tá valendo. Tá bom? Então, tá bom. Obrigada, Um Dani. beijo Quero pra agradecer você. de novo o convite. Obrigada, Amanda. Foi Muito um obrigada prazer, uma bênção por ter estar aqui. Eu participado. amei. Eu também. Nossa, minha primeira live em dupla. Muito obrigada por ter topado. Muito obrigada, tá? Que Deus te Tá bom. abençoe. Amém. Beijo e beijo pra todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.